Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não quer nem imaginar por que o Harry fica todo suado e tremendo, melhor não ouvir esse episódio. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. E já abre o diário aí porque a gente vai mergulhar no 13º capítulo de A Câmara Secreta, o Diário Secretíssimo. Alerta de spoiler! Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe qual é o monstro de verdade da Câmara Secreta, boa leitura, vai ler e depois você volta aqui pra ouvir a gente. Eu sou o Igor Moreto e eu não posso ver um diário dos outros que já quero ler, inclusive tentando ler aqui. E eu tô aqui com a Nayara Sevciuk, que tem olhos verdes como sapos cozidos. Oi, Nayara. Oi. Que É olhos verdade? belos eu tenho, não é mesmo? Já te mandaram alguma musiquinha, um poema, um anão vestido de cupido pra você? Não, esse ano ainda não. É porque ainda não chegou, amigo, mas já. Ai, já tô ansioso. Estou providenciando, Nayara, não se preocupe. E com o Junior Code, que recebeu 46 cartões de admiradores no ano passado, né? Porque esse ano ainda não recebeu nenhum, espero. Ah, é verdade, amigo. Eu tô super feliz pelos meus admiradores. Aquele bem o Lockhart, né? Você tá muito popular. Ô, mano, esse clima de Dia dos Namorados que tá chegando é maravilhoso, não é mesmo? Não. Amor está no ar. Não? Não poderia ligar menos. Então vamos para o duelo de resumos, onde 2 participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase de sua escolha. O Code e a Nayara vão tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo, e o que eu mais gostar, o mais completo, o mais interessante, tem várias formas de eu analisar esse resumo, tá, gente? As regras não estão escritas na pedra, vocês podem saber que todo episódio muda, ganha. Basicamente é o que você quiser, né, Igor? Sem critério nenhum. Olha. Com quem você for mais com a cara. Junior Code. Da última vez que eu participei com a Nayara, eu sei que eu dei a chance dela escolher. Então hoje eu vou dar pra você. Você quer par ou ímpar? Ímpar, sempre. Porque eu sou ímpar. A Nayara ganhou porque deu par. E aí, Nayara, você quer que o Code comece ou você vai começar? Eu vou começar. Olha ela. Confidence. Muito grifinóriazinha. Nayara, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Diário Secretíssimo em 3, 2, 1, já! Depois dos acontecimentos do capítulo anterior, que a Hermione vira um gato, ela fica lá na ala hospitalar se recuperando. O Rony e o Harry ficam fazendo visitas pra ela, e um belo dia eles estão lá passeando e descobrem o banheiro da Murta inundado, acham o diário de um tal de T.M. Riddle, que ninguém sabe quem que é. Nesse meio tempo tem uma comemoração idiota de Dia dos Namorados, com uns cupidos. O Harry recebe uma canção de amor e nesse mesmo dia o diário lá que ele pegou... Acabou! Eu cheguei muito Quase. perto. Só porque eu tinha a frase final pronta já. Quase nada, né, gente? Não chegou nem na metade. Eu tinha a última frase pronta já na minha cabeça. Pelo menos o Harry chegou a pegar o diário, né? No resumo dela. Qual que era, Nayara? Conta pra gente. Eu ia terminar assim. E o Harry, como sempre, chegou à conclusão errada no final do capítulo. Pode roubar essa frase, tá, Code? Tá bom. Então, Junior Code, você vai fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Diário Secretíssimo em 3, 2, 1, já! Tá, a Hermione quase não tá mais meio gatinha. Ela tá chata que ela não tava assistindo aula. O banheiro da Murta inunda de novo. O Harry e o Ron acham o diário em branco no chão. O Harry põe o diário ensopado no bolso, eca. O Lockhart tem uma festa breguíssima, Dia dos Namorados, né? E a Gina escreve uma música péssima pro Harry. Eu pelo menos acho que foi ela. O Harry lê o diário. O Harry lê o diário e acha uma memória do Tom Riddle. E como sempre, eles chegam na conclusão errada no final, incriminando o Hagrid como possível responsável pela última abertura da Câmara Secreta. Nossa! Junior Code, como que você foi bem demais. Não foi bem demais, né? Mas como ele chegou mais longe, ele vai ganhar. Ai, obrigado. 50 pontos para a Grifinória. Obrigada. Amigo, eu sou da Sonserina. Eu sei, mas eu sou o Dumbledore. Dane-se.
Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Hermione está se recuperando e Rony e Harry a visitam diariamente. Voltando de uma das visitas, encontram o diário de um TM Riddle jogado no banheiro da Murta Gênio. Lockhart cria uma comemoração para o Dia dos Namorados em Hogwarts com anões fantasiados de cupidos. E Harry recebe uma canção de amor de Gina. Na mesma noite, Harry descobre como o diário de Riddle funciona e observa uma memória incriminatória de 50 anos atrás. Hagrid aparentemente abriu a câmara secreta. Pam, pam, pam. Oi. Mas, Claude, você que ganhou, quer trazer qual discussão aqui pra gente começar? Conta pra gente. Então, como eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Tem um pezinho na Corvinal. Eu queria entender melhor essa questão dos anões da festa de Dia dos Namorados. Que não é bem Dia dos Namorados, né? Meio que nessa história. Vocês acham que esses anões que ela menciona são alguma espécie de tipo especial de pessoa, como, sei lá, a gente tem, por exemplo, os gnomos ou centauros, ou são só humanos anões mesmo? Porque a gente não tem muitas outras ocorrências, né, de anões na obra. Porque eu me lembro, pelo menos, acho que só o Flitwick. Eu não sei nem se o Flitwick é anão. Não. Nos livros ele nunca é descrito como anão, ele só é descrito como muito baixo. Então deve ser a lembrança do Warwick Davis, né, o ator do Flitwick, que fica na minha cabeça como anão. Deve. É que é muito bom, mas é que ele não é anão, né? Principalmente ele no primeiro livro, nos primeiros 2 filmes. Não, gente, não é que ele não é anão, ele pode ser. Uhum. Mas é que não tá descrito lá que ele é, tipo, exatamente, entendeu? Mas, de qualquer modo, eu acho que ele não é a mesma coisa que esses bichos que aparecem aí. Inclusive, essa a palavra que você teve dificuldade pra encontrar, Cody, são seres, né? O Newt Scamander chama de seres. Aquelas coisas que não são nem criaturas e nem humanos, né? Tipo, os gnomos, os sereianos. São as criaturas dotadas de consciência... Que eles são sentientes e tem inteligência, né? É parecida com a humana. Sim, eu chamei de pessoas porque eu sou um pouco mais democrático. Não, você falou pessoas especiais. Daí ficou feio. É verdade. É porque eu tava falando pessoas, tipo, no sentido geral, como se eles fossem outra espécie, entendeu? Tipo, essa é a minha dúvida, se eles eram outra espécie ou se eles eram seres humanos com nanismo. Sim, então, eu acho que eles não são seres humanos. Porque eles falam de uma forma específica e diferente, né? Quando eles vão entregar a carta pro Harry. Eles são meio rude, né? E nem sabe falar Harry, poxa. Eu não acho que eles são humanos, Harry, né? porque eu acho que se fosse anões humanos anões, seria muito ofensivo. Nossa, demais. Mas é a JK dos anos 90, né? Não, então, mas veja, eu acho que ela inseriu isso aí como uma criação, como se fosse um ser mesmo, assim como os sereianos e tal. Donou isso depois por achar que poderia ser ofensivo para as pessoas que têm nanismo. E ela não desenvolveu direito essa mitologia, entre aspas, né? Não criou essa... porque nem no Animais Fantásticos tem. E tem lá todos, né? Centauros, interessante, sereianos, porque eu tava vendo, né? Quando eu tava lendo o capítulo na versão original, inclusive é uma coisa que acontece na ficção. Por exemplo, a palavra em inglês pra anão, né? Tem várias palavras, mas a que é mais comum é dwarf. E geralmente em ficção, quando você tá falando sobre uma outra espécie, o plural da palavra... ela vai com VES no final, fica dwarves. Geralmente as palavras mais antigas da língua inglesa lá de origem saxônica, que terminam com F, vão com VES no final, né? Tipo faca, knife, né, e tal. Esposa e tudo mais. Você vai pra... Só que não é o caso da palavra. Por exemplo, na língua inglesa hoje, a palavra para anões, né, que é dwarfs, com F, sem ser o VE, não dá essa conotação de uma coisa fantástica e antiga, como, sei lá, lendas e tal. E é desse jeito que a JK se refere a essas pessoas, como anões mesmo, como pessoas com nanismo, né? Que a gente pode chamar de pessoas pequenas. Inclusive o plural de elf também, né? Fica com V. Isso, plural. Exatamente, isso é outra coisa, né, que acontece. Mas assim, eu fico pensando, né, onde é que o Lockhart arranjou esses anões, né? Porque, tipo, ele deve ter colocado um classificado, um profeta diário, preciso de 20 anões... Venham aqui em Hogwarts que eu vou contratar vocês. Não só onde ele arrumou, mas onde eles foram parar. Porque até o final da série nunca mais vi. Acho que ele conjurou os anões, né?
Eu acho que esses anões são um defeitinho, assim, da saga, sabe? Uhum. E também, tipo, para pra pensar no problema de segurança. Aquele, né? Eu sei que eu tô lendo talvez um pouco específico demais, mas, tipo, você tá com um monte de problema acontecendo em Hogwarts, aí ele chama 20 estranhos, se eles forem humanos, né? 20 estranhos pra Hogwarts, provavelmente sem nenhum tipo né? E por uma pessoa totalmente competente como o Lockhart, que entram em Hogwarts e saem entrando nas aulas e tal. Imagina o perigo pra segurança. No lugar mais seguro Não, do mundo. sim. Eu acho que tudo isso dá a entender que não são humanos. Mas eu acho que é só que um eles humor estão mesmo. sendo tratados aí pela narração como criaturas. E Ou pelo menos seres. o objetivo dela na narração é pra ser bem humorístico, né? Então eu Sim. espero realmente que eles sejam criaturas, porque senão ia ser realmente bem escroto da JK. Porque, tipo, ela coloca os anões, tipo, que é objetificamente pra eles serem feios e rabugentos, com as asinhas e não sei o que pra fazer o contraste, né? Com o Cupido, que é uma coisinha bonitinha e fofinha. Sim, ela podia, na verdade, se ela tivesse já pensado nos elfos em Hogwarts, talvez botar eles aí, né? Faria eles muito também mais são sentido. sujos e feios, né? Uhum. E eles já estão em Hogwarts também, né? Mas vamos falar sobre os anões mitológicos. Quem são, onde comem, onde vivem. Hoje, no caso do elefante. Então, gente, os anões, eles aparecem frequentemente nos mitos e lendas nórdicas e germânicas, habitando normalmente em montanhas ou terra. E são associados à sabedoria, mineração e artesanato, que pra mim aí tem tudo a ver com terra, né? Ele é da natureza. Popularmente, eles são ilustrados e descritos como baixos e feios, o que eu acho que não é legal, porque eu acho eles fofinhos. Mas eu tenho medo também. Porque você tá com os da Branca de Neve na cabeça. Não, né? eu tenho medo. Eu acho eles fofos, porém tenho medo, porque uma vez eu vi um... Sabe aquele Goosebumps? Vocês assistiam? Passava acho que no Sei. Nickelodeon. Meu, o primeiro episódio que eu vi desse negócio era de um anão de jardim que ficava... Ele tinha vida. Eu nunca mais dormi depois. Tipo, Inclusive, a gente já falou de anões de jardim aqui, né? Sim, no eu episódio tenho da medo. Toca. Apesar deles cuidarem da casa e tudo, eles somem com as nossas coisas também. Mesmo com a descrição deles serem baixos e feios, os historiadores acham que esse desenvolvimento cômico veio depois da criação do mito. Do fato das pessoas associarem, né, eles a serem assim, né, através do mito, meio que como se fosse uma representação que a gente acha hoje por causa da história, dos mitos e do imaginário dessas pessoas. Isso. Ou seres, né, que na realidade são pessoas, né, gente, só que a gente imagina que no passado as pessoas não eram tão respeitosas assim e provavelmente fantasiavam muito, exotizavam essas imagens. Até hoje é assim, amigo. Até hoje. Sim, mas a origem dos anões míticos, mitológicos, é a mitologia nórdica mesmo, né? Inclusive, se você for ler o Silmarillion do Beowulf. Tolkien, é quase a mesma história da Edda, que é a origem lá da mitologia nórdica, né? Que tem a Edda em prosa e a Edda em verso. A mais antiga e original é a Edda em verso. E lá é dito que os anões surgiram dos ossos e do sangue do gigante Blain. E só que na Edda em prosa, que foi escrita posteriormente só como forma de organização, tá escrito que os anões nasceram dos vermes que roíam o cadáver do gigante Ymir. Eita. Tudo isso foi escrito no século XIII, mas existem essas diferençazinhas aí. É porque vinha de tradução oral, né? Mas eles estavam vestidos de Cupido, né? Eu acho que a imagem do Cupido ela é mais importante para esse momento do que a do anão, né? Porque o anão ele vai ser deixado esquecido no churrasco pela J.K. depois, mas o Cupido é uma coisa que vem da mitologia grega que ela sempre tá utilizando. Que é super associada, né, com a ideia do Dia dos Namorados, né, que, no caso, a gente tá em fevereiro aí lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, onde passa a história, tá acontecendo em fevereiro, que é dia 14, que é o Valentine's Day, né, o dia de São Valentim, e o Cupido é uma das figuras que compõe o Dia dos Namorados, se eu for chamar desse jeito. Inclusive os cupidos, né, que a gente meio que trata como se fossem vários serizinhos de uma espécie, na realidade eles são a representação, que nem a gente falou da Fênix no capítulo passado, de uma figura só mitológica, que é Cupido, que é um deus, né, o deus filho de Afrodite, só que só pra gente deixar um pouco mais separado, porque a gente tem a mitologia grega e a mitologia romana. Na mitologia grega, o nome de Cupido é Eros, ele é filho de Afrodite, e na mitologia romana, Cupido é filho de Vênus, né, que são as mesmas figuras, né, Vênus, a deusa do amor, da fertilidade e tal. E ele é associado ao amor erótico, né, que é aquele desejo, aquela vontade de
de transar, basicamente. Tesão. Né? Tesão, exatamente. E o Dia dos Namorados, ele tem toda essa ideia da Lupercalia também, que é um festival que acontecia lá na Europa. E eles acabaram juntando todas essas fizeram meio com um conglomerado de todos esses sincretismos e fizeram o Dia dos Namorados, associado aí com Cupido. O nome Cupido ele é relacionado à arma do Cupido, né? Ou do Eros, que é a arco e flecha que ele usa como arma, só que na realidade é uma arma que faz uma pessoa se apaixonar, né? Se você recebe uma flecha do Cupido, você pode se apaixonar pela pessoa que recebeu outra flechada. E você se apaixonar no sentido erótico, tá, gente? Porque a palavra amor, ela tem várias traduções pro grego, uma delas é Eros, a gente tem o Filéu, tem o Ágape, mas o Eros é o do... Tchaca, tchaca da muchaca. Tchaca, tchaca, não, tchaca. E que esses adolescentes em Hogwarts provavelmente estão sentindo nesse momento. Não, os de 12 anos, eu espero. Não, os de 12 anos eu espero também. Eu diria que o tema desse capítulo é adolescentes. Exatamente. Mais pra frente a gente vai ver mais adolescentes, calma. Gente, mas se vocês fossem alunos de Hogwarts, o que vocês iam achar? Vocês iam agir como Harry? Ou iam ficar simplesmente esperando o anão cantar e ir embora? Bom, se eu tivesse 12 anos, eu acho que eu ia me interessar e me empolgar. Ia depender também da minha... Não. Na festa junina não tem uma coisa dessa? Pois é. Com 12 anos eu ia fugir. Não sei também. Eu acho que eu acho que ia fazer bagunça, sabe? Tipo, o Lockhart. Ninguém respeita provavelmente o Lockhart na escola, principalmente os meninos. E eles veem que os professores estão tudo meio que tipo, fazendo cara de querendo se esconder de tanta vergonha ali. Eu acho que ia aproveitar pra zoar, entendeu? Se eu tivesse uns 14 anos pra cima, eu ia ser daqui a zoar também. Tipo, mandar pro Snape, essas coisas. Mas já amo. Mandar pro Snape e assinar chapéu seletor. Quem deve ter gostado dessa decoração aí que o Lockhart fez foi o Dumbledore, né? Que eles amarram essas coisas assim, excêntricas. Nem fala, né, se o Dumbledore tava lá. Não, fala da Ele Minerva. deve ter autorizado, né? Ele deve ter autorizado a entrada dos anões, pelo menos, em Hogwarts, eu espero. Sim. Ele tava viçando em algum lugar. Gente, mas o Flitwick, ele me representa. Se eu fosse um professor, tivesse lá vendo isso acontecer, eu ia botar minha cara nas minhas mãos mesmo e falar, ai meu pai. Nossa, eu ia ser justamente o contrário. Eu ia ficar, tipo, olhando pro Lockhart, ia ficar aplaudindo ele. Isso, Lockhart, muito bem, é isso aí. Nossa, você tem problema? dando moral pra ele, continuar com essa fazendo. Mas ele é um otário, velho. A gente não discute com o otário, a gente sorri a cena e deixa eles fazerem a passar vergonha deles. Mas qual será que é a função narrativa dessa coisa, né? Porque no filme, por exemplo, eles resolveram cortar, porque não tinha função nenhuma, aparentemente. Obrigado. Que é um dos filmes mais fiéis com a representação do livro, né, inclusive. Uhum. Eles quase Eu acho que é o mais cortaram fiel, esse capítulo quase. inteiro, né? Foi metade do capítulo foi cortado. Mas pensando assim, eu acho que a JK pensa bastante no que ela vai colocar e, assim, se isso sobreviveu ao corte da edição, deve ter algum propósito. E eu acho que o propósito talvez seja o resultado, né? Acho que duas coisas, peraí. A primeira coisa talvez seja ela colocar esse tema e mostrar e fazer um pouquinho de humor com e zoar o Lockhart e como será que ia ser esse capítulo é muito engraçado. um Dia dos Namorados, um Dia dos Namorados em Hogwarts. Tipo assim, só pelo tema, né? Como se fosse aquele episódio temático de alguma série. E também pela questão de ela poder dar um jeito de fazer o Harry esbarrar num pouco de tinta, poder ter a primeira pista de como é que funciona o diário. Até porque no filme fica muito tipo, do nada ele resolve abrir o diário e escrever. É verdade. A gente meio que... Eu pulei um pouquinho quando tava falando, mas é porque, tipo, o Harry tava subindo as escadas com a mochila dele e o anão que tava e o Cupido, né, tava indo correndo atrás dele pra dar uma canção pra ele. E aí, só que ele é meio, tipo, truculento e tal, derruba o Harry, cai tinta em cima do diário. Calma. A gente precisa falar sobre a reação do Harry pro anão querendo entregar a canção pra ele. Se ele não queria chamar a atenção de ninguém, ele conseguiu o completo oposto, porque ele começou a se retorcer, gritar, cair no chão, chutar o anão. Era só escutar o negócio e entrar na sala, Harry. Calma, amor. Verdade. Você tá muito nervoso. É porque a JK precisava de qualquer jeito que quebrasse esse tinteiro, mano. Uhum. E aí o tinteiro quebra, um tinteiro inclusive escarlate, cor de sangue, cai no chão e mela tudo. E aí o Harry percebe, né, que o diário dele na realidade tá limpo as páginas, tipo, como se tivesse chupado toda a tinta sem sujar as páginas. E ele fica... Nossa, Code, aquele momento dos cupidos te trouxe um vocabulário bem sexual, né? Eu acho que eu vou passar o resto do capítulo fazendo assim agora. Qualquer oportunidade que eu tiver. Code. O diário todo melado chupou a tinta.
Pois é, então, eu acho que pode ter sido essa função. É claro que é uma volta muito grande pra só um tinteiro cair em cima do livro, mas acho que a JK juntou as duas coisas, o engraçado com o útil, e acabou saindo isso. O que vocês acham? Não, e ela quis também dar uma construidinha no Harry e Ginny, né? Ah, é verdade, né? Porque Que a falta no musiquinha- filme, poxa vida. Entendeu? Falta em todos os filmes, né? Fica a dúvida mais pro leitor do que pros personagens de que será que foi a Gina mesmo? Mas a J.K. Rowling confirmou sim que foi ela numa entrevista que ela deu. Que uma fã perguntou. E ela falou, não, foi sim. Inclusive o Tom Riddle não teve nada a ver com isso. Ela é corajosa, bicho. Assim, Aham. tinha que ter muita coragem, né? Porque a música que ela fez é horrível. Nossa, escreve Ah, não melhor achei com 11 anos, horrível. então. Vai lá, É verdade, a bichinha tem Clarice que 11 anos. Lispector. É. Como é que é a música? Tipo, os seus olhos são como os São sapos. como... Sapos em conserva. No jogo da Câmara Secreta tem, eu vou botar aqui o áudio. Aí tem uma rimazinha aí que a Lia ignorou totalmente, pra variar. Como sempre. Ela não tem a menor intenção de rimar nada. Mas tudo bem, né? A gente sabe que ela tem um prazo muito curto pra traduzir. Então, mas a pessoa que traz Enfim. isso pra gente é o Draco, né? Que traz essa informação. Ele sempre se metendo no que não é chamado. E daí ele que leu, né? Pra gente saber o que tava escrito. Ah, é verdade. E aí a JK provavelmente colocou o Draco aí de propósito, né? Que ela não faz nada que não tenha um propósito. Pro Draco ver o diário e falar alguma coisa. Tipo, pra mostrar que ele viu o diário. Será que isso é importante pra alguma coisa? Mas eu não sei Não. por que seria importante pro Draco ver o diário. É, até porque na realidade eu acho que o problema seria de ele ter visto o diário e não ter reconhecido, né? Será que ele já não tinha visto esse diário em casa? Então, eu acho que não, porque era capaz dessas coisas ficarem escondidas lá na casa. Sim, né? mas lembra que o Lúcio tava com esse diário lá no Beco Diagonal. Uhum. E não tava, tipo, escondido. É um diário genérico, né? Aliás, mais ou Uhum. menos. Pro Lúcio, eu acho que não seria genérico porque é um diário trouxa, né? Ele provavelmente tem... Aliás, provavelmente não. Ele tem impressão e tal. Eu acho que ele ia stand out. Ele ia se destacar. Mas eu acho que, enfim, o Draco pode não ter prestado atenção no diário. Mas agora eu fiquei pensando numa outra questão aqui, que é... Qual que é o objetivo do Lúcio de ter colocado o diário no caldeirão da Gina? Tipo, será que ele teve alguma ordem expressa do Voldemort pra fazer isso? Ou ele só queria se livrar porque ele tava se livrando das coisas dele de Arte das Trevas? O que vocês acham? Então, no sexto livro, o Dumbledore fala que a teoria dele é que provavelmente o Voldemort tinha dado esse diário pro Lúcio antes dele morrer e falado, espera eu te avisar pra você reativar meu corpo, porque alguma hora vai chegar. Esse momento, eu te aviso. Daí o Voldemort nunca avisou. Gente, o E aí, Voldemort é quando- muito burro. Só agora que você Por quê? percebeu? Porque, tipo, ele tá dando a alma dele pro Lucius, bem que ele dá pra Bellatrix também, né? Com a taça. É a queda do Voldemort, é o orgulho dele, né? Porque, primeiro que ele não deveria nem ter colocado em coisas óbvias a alma dele. Mas, enfim, né? Senão ele não teria história. Daí o Dumbledore diz que quando o Lúcio percebeu que o Voldemort não ia pedir pra ele usar o livro, o diário, o Lúcio decidiu por conta própria botar no caldeirão da Gina pra que o Arthur fosse incriminado depois, porque eles eram inimiguinhos no trabalho. né? Uhum. Como se descobrissem um artefato ligado a Voldemort. Na casa do Arthur, né? Mas será que ele sabia que, tipo, era o diário do Voldemort? Tipo, o Voldemort só falou assim pra ele: isso aqui é um objeto importante, guarde-o. E eu acho que ele sabia. Eu acho que. Não que era o Horcrux, mas eu acho que ele. O Voldemort deve ter. Ah, não. Dado Era o Crux, assim- tenho certeza que ele não sabia, não. Horcrux eu tenho, assim, 99% de certeza que ele não sabia. Eu acho que ele não ia entregar de bandeja essa informação pra ninguém. Principalmente pra alguém que eu acho que ele não confia tanto que nem o Lucius. Tipo, é ter muito controle sobre uma coisa, sabe? Tipo, é uma informação muito importante. Na verdade, o Dumbledore ele fala também que o Voldemort tinha falado pro Lúcio que o diário seria o responsável por reabrir a Câmara Secreta. Então eu acho que era só isso que ele sabia. E faz sentido, né? O Lucius colocar numa família puro sangue, né? Que os Weasley são puro sangue, são uma das famílias. São 26 ou 27 famílias mais puras de sangue. 28. 28. Que, tipo assim, se começasse a ter. Se, tipo assim, realmente a Gina fosse exposta como a responsável, né? Ia trazer desgraça pros Weasley, porque. E eles teriam meio que um histórico, né? Não histórico, mas uma motivação, talvez, pra eles serem puro sangue, sei lá. E completamente destruiria a reputação do Sr. Weasley, né? Porque o Sr. Weasley tem até
uma lei lá que ele quer proteger os nascidos trouxas e tal. Mas foi uma aposta bem alta tanto do Voldemort quanto do Lucius, né, gente? Vamos combinar, porque... Nossa, com um plano pior que o outro. né? Planejamento... gente, mas eu achei esse, assim, um pouco mais esperto do que o resto dos planos do Voldemort. Tipo, do 4º ano, por exemplo. Sim, mas ele não contava que Lúcio era burro, né? Não contava com a minha falta de astúcia, né? Ele não contava que ele mesmo era burro também. Se o pessoal da Sonserina fosse realmente astuto, a gente podia usar o meme do Chapolin Colorado. Mas não vamos esquecer que foram planos burros, mas que deram certo. Porque De outra é uma história, maneira, né? tipo, deu a volta e deu certo, entendeu? Sim, mas deu certo por pura cagada, né? Uhum. Você falou, Igor, que você acha que o Lúcio sabia que esse era o diário do Voldemort? Será que ele teve a ousadia ou a curiosidade de escrever alguma coisa no diário pra conversar com o Voldemort? Só Deus sabe. Porque eu fico imaginando, né, a conversa deles, tipo... Ele escreve lá, oiê. Oi, tudo bom? Oi, sumido. Eu tô procurando Oi, você, por onde Toldinho. você anda? Aí ele, eu sei lá, eu só tenho minha memória de 16 anos, filha da puta. Inclusive, eu quero conversar sobre a memória dele, mas só lá no último capítulo, eu acho. Que a gente vai ter mais informação. Aham. Cresça. Eu vou estar lá. Mas, Eu gente, também. já que a gente tava falando da Gina, vamos pro momento onde está a Gina dessa vez. Momento que só Porque tem nesse livro, né? Nesse capítulo, fica claro pra gente que ela não tá agindo, né? Porque tem um tempo que a gente passa com hiato, né, de ataques. Parece que desde que foi o Justin, né, o último. Desde o Justin não teve nenhum ataque, já passaram quase 2 meses. E o Nick, né? Não esquece do Nick. Justin Bieber. O Justin barra Nick, que tá meio morto. Como é que seria... O que será que aconteceria com a alma do Nick se ele tivesse sido visto totalmente pelo basilisco, imagino. Ou pela basilisca. Mas ele foi visto totalmente, é isso que... É verdade. Foi o Justin Só que que viu ele não outra pode vez. morrer de novo, né? É verdade. Foi o Justin que viu outra vez. Eles falam que Uhum. que ele recebeu toda a carga. Porque o Justin viu através do Nick, né? É Justino, gente, que Justin. Ai, desculpa. O Justino É porque você tem que viu falar assim. através do Nicolau, entendeu? E você tem que falar, tipo, Justino, Flash Lelek. Aí não orna, entendeu? Justino Finflash. Eu vou dar um espirro Flint depois Flash, do que é. Então, Ou nomezinho escroto, hein, JK? Enfim. Então, mas não, por que daí vocês- me traduz o primeiro nome, mas não me traduz esse segundo nome. Ah, fico de cara, velho. É o Justino É Firmino. porque sobrenome não se traduz, né? Ah, por favor, nem o nome, né? Eu não ia querer que traduzissem meu nome. Então não seja da família real e nenhum personagem bíblico. Por favor. Amei. Mas tá, Tarde demais. Aquela... Eu já sou os dois, né? Tá bom, mas enfim, vocês acham que não tá tendo ataque por quê? Eu acho que o Voldemort não tá conseguindo possuir a Gina mais. Ela não tá mais Acho que possuída pelo ritmo ragatanga. Mas, gente, Eu acho que ela tá conseguindo resistir. mas ela tá, porque ela tá sem o diário. Não, mas ela tá Sim. sem diário faz poucos dias. Esse Ela negócio se livra Não, do mas, diário. mas eles falam que depois do... Que eles falam isso, que tipo, parou os ataques depois que o Harry já pegou o diário. Não. Os ataques já acabaram faz tempo, desde o Nick. Faz muito tempo isso. Tem que ver a cronologia, amigo, porque eu acho que a Nayara tá certa. Eu vou ver. O Justino, ele foi atacado antes do Natal. A gente já tá em fevereiro. Não é porque ela jogou o negócio que parou. É verdade. É, você tem razão. Mas ela deve estar tentando lutar contra o diário, por isso leva ela a jogar o diário. Sim, eu acho que talvez ela tenha ali, o fato da torneira estar aberta, dá a entender, pra mim, que ela tava ali prestes a abrir a câmara secreta pro monstro sair e ela acordou assim do transe, sabe? E jogou o livro fora. Eu fico me perguntando se esse trans dela era, tipo, 24 horas por dia, ou um trans mais leve, nas horas que ela precisava estar mais funcional, ou se ele, tipo, tinha a hora marcada pra acontecer, sabe? Não, eu acho que é quando ela ia conversar com ele, Aham. começava. E aí acabava quando ele também Tipo, acho. como se fosse uma espécie de Porque assim, império induzido. tem partes que já passou que mostra ela meio, entre aspas, normal, que indica que ela não tá em transe, Uhum. mas que ela tá meio estranha, né? Porque tanto que todo mundo sempre pensa que tá acontecendo outra É, coisa. porque aos poucos ela tá percebendo que é ela. Uhum. No final do livro, o Voldemort fala que ela começou a conversar com ele porque ela não tinha amigos, que ela tava precisando de alguém pra desabafar e não sei o que, e ele se aproveitou disso. Então acho que sempre que ela tinha algum problema na escola, ela ia lá, conversava e ele possuía ela assim por isso.
Era aquele Isso. famoso muito querido top, diário, né? né, gente? Sim. Diário de sim. Daniela. Só que conforme ela foi percebendo o que estava acontecendo, eu acho que ela foi tentando se desvencilhar, mas é uma força muito maior, né? Tanto que levou ela quase a abrir a câmara. Daí chega um momento então que ela Eu joga acho o engraçado que, de repente, aparece um diário de 1943 na sua mochila e você acha, ok, assim, não pergunta pra ninguém de onde que veio. Uhum. Sendo que ela também sabe da questão da... Será que o pessoal dos outros anos já sabe da questão da Câmara? Sabe, né? Que as notícias se espalham por Hogwarts muito rápido. Porque a gente sabe que pelo menos a turma do Harry sabe porque o professor Beans contou. Mas todo mundo deve estar sabendo. Não, Mas eles tem a não parede, sabem né, que gente? isso... Tem a parede. Eles não sabem que isso aconteceu há 50 anos. É verdade. Eles Talvez sabem ela que não isso tenha aconteceu. associado. Isso é dado exclusivo. E talvez o Tom não tenha falado pra ela, né, no diário que ele viveu nessa época. Eu imagino que ele não deva falar nada pra ela sobre isso. Tipo, é como se fosse um diário que você comprou em qualquer loja e aí ele conversa com você, tipo, responde só isso. Ele não deve passar informação de câmara secreta pra ela. É engraçado porque, tipo, a abordagem com o Harry foi totalmente diferente, né? Quando o Harry fala quem ele é, o diário meio que começa a se declarar, tipo, não sei o que aconteceu isso 50 anos atrás e os... Assim, Vários mas a mistérios gente sabe aconteceram. por quê, Não, né? não. O Harry pergunta sobre a Câmara Secreta. Ele fala, você sabe de alguma coisa da Câmara Secreta? Porque o Harry sabe que o diário é de 50 anos atrás. E ele sabe também que a Câmara foi aberta a primeira vez por 50 anos atrás, porque o Draco falou isso. Quando eles foram lá na sala da Sonserina. Enfim, gente, mas vamos falar desse diário. Eu acho muito interessante, porque a gente já teve essa discussão nessa leitura desse livro específico mais de uma vez, que era sobre a ciência dos quadros, né? E aí eu analisando essa questão, fiquei pensando que talvez esse livro tenha a mesma tecnologia, sabe? Tecnologia mágica. O objeto toma a personalidade do dono dele, assim Tipo como o os quadro quadros. toma a personalidade do retratado, né? Então você acha que, tipo, se você quiser um diário assim, você tem que ficar conversando com ele, você vai escrever nele, ele vai meio que absorver a sua essência, independente de ser um Horcrux ou não. Então, daí que entra a questão. Será que ele é assim porque ele é um Horcrux? Ou será que ele é assim porque ele tinha um encantamento especial? Eu gosto de pensar que no mundo mágico tenha vários livros que você pode de fato imergir dentro dele, sabe? Tipo, você tá lendo, e aí você olha lá na televisãozinha que ele meio que tem, como acontece lá com o Harry lendo o Diário do Tom, e aí você meio que entra na história. Inclusive, tem umas aventuras de RPG do Dose de Polissuco, do Animagos, que o pessoal entra nos livros, tá? É bem interessante. Então, mas o Dumbledore dá a entender naquela conversa do sexto livro que a gente já comentou aqui, que ele era encantado especialmente. Faz sentido o que você tá dizendo, de não ser uma coisa muito comum, porque senão qual seria a utilidade de uma penseira, que é uma coisa super rara? Não digo qual seria a utilidade, mas a penseira deixa de ser uma coisa tão importante, entendeu? Tipo, a penseira são coisas que quase nenhum lugar tem, e é super raro, e pra você emergir, entrar e ver a memória. E tipo, você consegue fazer isso com qualquer diário, será? Não, eu acho que você tem que ser um grande bruxo das trevas, talvez. E talvez, tipo, o diário tenha que... O objeto tenha que ser um Horcrux pra que você possa usar esse encantamento, sabe? É porque de fato talvez. tem a sua alma, né? Por que realmente tem as suas memórias? Porque tem a sua alma lá dentro, não é apenas uma imitação de você, é a sua própria alma. Então, e aí, antes ainda do Harry entrar, a gente descobre que é do T.M. Riddle, e a gente não faz a menor ideia de quem é, mas que o Rony lembra. Porque o Rony é um gênio, né, gente? Porque na sala dos troféus ele tava lustrando porque ele tava vomitando no troféu. Vomitava, limpava, vomitava, limpava. Ele não aguentava mais lustrar o troféu do Voldemort, né? Acho que... Imagina também a questão de... Ainda tem até hoje em Hogwarts, não sei se até hoje, né? Mas até na época que o Harry tava lá, um troféu destinado ao Voldemort. Poxa, Dumbledore, vamos tirar esse troféu daí, vamos revogar esse prêmio? Mas se bem que talvez ele nem se importe, né? Tá guardado. Ninguém se importa com Code. o que tá na sala dos troféus. Ah, mas eu acho que... Ai, não sei o que eu acho, na verdade. Porque era uma época... Tá, tudo bem que o Tom Riddle era mal, né? Desde pequenininho, a gente sabe. Mas é parte da história da escola, sabe? Pode ser. Tipo, é como se você não pode jogar fora um item de museu, né? Infelizmente foi feito por esse garoto, mas é parte da história da escola. É tipo acervo, né? Lembrando que não foi o Dumbledore que deixou isso lá, né? Foi o Dippet. O Dumbledore não deve ficar fazendo alterando inspeção. muitos troféus.
Mas você falou que o Ron é um gênio, mas ele realmente foi muito sensato, porque quando o Harry vê o diário jogado no chão do banheiro, o Ron fala, não pega, pode ser perigoso. De fato, pode ser perigoso, amado, você tem toda a razão. E aí ele fala sobre os outros livros, tipo, mágicos que tem, tipo, o livro amaldiçoado, e eu acho maravilhoso. Enfim, fala essa Construção frase. de Eu mundo. acho maravilhoso essa construção de mundo, que a JK, ela sai, tipo, com a criatividade dela doidada, falando de livros que queimam seus olhos, livro que faz você ficar falando em rima, ou faz você não conseguir parar de ler o livro. E, tipo, ela vai embora, continua até que o Harry interrompe ele. Infelizmente, né? Porque eu queria saber mais sobre os livros amaldiçoados. Inclusive, esse plot de livros perigosos volta em Enigma do Príncipe, né? Olha aí! É um livro que tem muito em comum com esse segundo livro, né? Tem muitos paralelos. Sim, gente, os paralelos do segundo com o sexto eu consigo ver assim em todo o parágrafo. Ao contrário dos outros que as pessoas fazem, tipo do primeiro e do sétimo. Não, acho forçação, mas do segundo e do sexto é impossível de você dizer que não. É praticamente um existe pra ter o outro. Espelhar o outro, né? Então, aí o Rony vai tentar achar uma justificativa do porquê que o Tom Riddle tinha ganhado um troféu. E ele diz que talvez fosse por ter livrado a escola da Murta. Ai, que péssimo. Péssimo, porém estava certo. Acho pesado, mas acho que esses probleminhas aí do Rony, essas problemáticas, estão aí pra ele evoluir, né, gente? No futuro a gente vai ver. mostrar que o Ron, ele é debochado, assim, né? Ele é assim mesmo, é o jeitão dele. Ele é brincalhão. Ai, que absurdo. Mas, gente, uma curiosidade. Essa é a primeira Horcrux, além do Harry, né? Que aparece em toda a saga de Harry Potter. Então, olha aí. Será que a JK já tinha plantado esse lance das Horcruxes? Será que ele tinha pensado há 20 anos nas Horcruxes? Ai, de novo essa conversa. Tinha pensado. Eu acho que as Horcruxes tinha pensado sim. Porque é uma coisa muito central pro final. Não tem como ela ter construído a história sem ter pensado nisso. É o plot principal. E que coisa, né? Que, tipo, a primeira Horcrux a ser apresentada já foi destruída nesse próprio livro. Sem a gente saber que era uma Pelo Horcrux. Sem nem Harry. saber. Pelo Harry, que era uma Horcrux. Olha aí, gente. Por uma cagada ainda, né? no Coincidência? caso, porque- Acho que não. Gente, esse livro é feio. Tem vários cagados, assim, que acontecem, que dão certo. Sim, gente, quem ia imaginar que o veneno do basilisco era uma das únicas coisas no mundo que destrói? E O nome ele disso é tinha isso destino, lá do amigo. lado Profecia, dele. destino. Ou então, Deus Ex Machina. E depois eles têm um pássaro que tem as propriedades exatas nem me pra fale. curar você e depois carregar todo mundo pra fora. Eu sou frustrado com esse Deus Ex Machina. Sou muito triste, tá uma cicatriz no meu coração. Mas, gente, sobre o nome do Riddle, conta pra gente, Cody, o que significa? Riddle é o nome do charada do Professor, Batman. o que significa Riddle? É o vilão do Batman, gente. É o charada. Ah, e daí que ela tirou, então. Daí que ela tirou, exatamente. Mas, na realidade, ela tirou, diz ela, né, de uma entrevista que eu li, que ela viu isso num cemitério. Na realidade, ela viu o nome... Ela tira muito o nome de tumbas que ela vê nos cemitérios, nos lugares que ela vai. É a tumba que a gente Tumba fala no da lápide, né? E aí ela viu o nome que era Riddle, só que tipo Riddel, né? Só que ela olhou pra esse nome e aí pensou, olha que legal, Olhou parece rápido. com a palavra riddle, que é uma charada, e acho que é super interessante pra usar pra introduzir um plot de mistério na história dela, né? E acabou sendo o nome do vilão de toda a história. Riddle significa charada, né? Uma coisa que você tem que resolver, um enigma. E eu acho o nome bem legal pro Voldemort. Que ele tem um nome tipo super comum, né? Que é Tom. E depois tem um nome que nem é um sobrenome normal, real, que existe, mas que tem essa ideia da charada. Eu gosto. Na Eu verdade, ela só leu rápido a lápide lá, e leu Riddle mesmo. Aham. Igual Quem nunca? acontece comigo. Uma vez eu tava indo pra um terreno, aí eu vi escrito Sítio Satanás na estrada. Que? Meu Deus. Aí na volta aqui pra capital, aí eu fui ler de novo e tava escrito Sítio Santa Inês. Vai. Acho que tava muito Satanás na cabeça. Sabe o que eu fico pensando, Hum. assim, depois de reler esse livro? Que eles acharam lá o diário TM Riddle. E assim, ninguém sabia que o nome do Voldemort era Tom Riddle. Riddle, por exemplo. Eu imagino que isso fosse um fato que as pessoas não considerassem importante. Tanto que no final do livro o Voldemort fala, poucas pessoas sabiam que o nome do Lord Voldemort era Tom Riddle. No final desse mesmo livro. E nem é tão antigo assim, né? Tipo, é relativamente recente, é 50 anos Mas atrás. todo mundo devia saber.
Eu fico pensando, se fosse no mundo real, aquele, né? Todo mundo ia querer saber o passado dele pra ficar fazendo matéria jornalística e não sei o que, ficar mostrando o meme dele quando ele tava em Hogwarts. É porque a Rita Skeeter ainda não tava trabalhando na época que o Voldemort tava... Exatamente, só pode ser. Assim, o nome Riddle, né? Aquele mesma coisa que eu falei no último capítulo que eu tava, que foi o último. Eu imagino que o pessoal do mundo bruxo, a comunidade bruxa, é muito fechadinha, assim, todo mundo conhece todo mundo. E os sobrenomes, assim, que são considerados os sobrenomes trouxas, eles saltam, né? Eles se destacam porque se todo mundo se conhece e aparece um sobrenome diferente, ou ele é trouxa ou ele é de outro lugar. E aí, quando alguém, sei lá, que fosse chamado de Riddle, que é um sobrenome trouxa, né? Porque o pai dele é trouxa, ia desmoralizar ele totalmente, né? Porque ele é um supremacista racial. Sim. Nesse capítulo ainda, mais lá pra frente, quando o Harry entra na memória dele, ele fala pro Dippet que ele é mestiço. Então a gente sabe que pelo menos o Tom provavelmente fala em Hogwarts que ele é mestiço, enquanto ele tá em Hogwarts. Ou talvez ele só fale isso para o Dippet, né, que sabe, obviamente, da condição dele. Como ele tá no 5º ano, eu acho que ele ainda não tomou a decisão de ser filha da puta, sabe? Eu acho que esse pode ser o começo da filha da putice dele na vida. Deve ser mesmo, porque daqui a menos de um ano ele vai matar a família dele, né? Sim. Além de ele já ter cometido várias pequenas infrações e roubos e eu torturas acho que, Mortes. eu acho que na essa infância. abertura da Câmara Secreta foi tipo a gota d'água, assim, pra ele partir pra vida das trevas. Uhum. E foi a primeira Horcrux dele, ele fez com a Murta que geme? Tudo indica que sim. Foi. Não. Mas ele já sabia como fazer uma Horcrux no 5º ano? Não, ele pode não ter feito na mesma hora, né? Não sei como funciona. Porque a gente sabe, por exemplo, que a Horcrux do Anel ele fez com o avô, né? Eu acho que assim que mata, já libera, entendeu? É que a gente não A gente sabe, também porque não sabe não como tem é que essa é informação em nenhum lugar. A gente não sabe como é feita uma Horcrux, mas tudo indica que tem um elemento de acidente ou de uma coisa que não seja na hora, ou que seja involuntário, né? Tanto é que o próprio Voldemort não sabia que o Harry era uma Horcrux. Então pode ser que seja um processo que seja desencadeado com a próxima morte, vamos supor. Ou alguma coisa assim. Uma boa, hein? Vou pesquisar depois mais sobre isso. Conta aí, gente, se vocês sabem, se vocês lembram de alguma coisa. Da Rowling falando como que ele fez a Horcrux antes de saber como fazer. Porque, teoricamente, porque a memória dos Slughorn é no 6º, né? Não no 5º. Não antes do 5º. Então pode ser que ele tenha matado. Ele tenha feito o diário. Enfeitiçado o diário com a Horcrux, né? Depois. A gente só tem acesso ao diário primeiro, mas ele pode não ter sido a primeira Horcrux que ele fez. Ai, tô pensativa agora. O Harry, quando vê o nome do Tom Riddle na primeira página do diário, o narrador diz que ele se sente como se ele já conhecesse. Como se ele tivesse uma ligação com esse nome. Como se tivesse já uma importância pra ele histórica, né? O que vocês acham que é isso? Eu acho que pode ser que talvez ele tenha ouvido e guardado no subconsciente dele esse nome de alguma forma. Ai, será, Igor? Porque, tipo, o Harry é uma Horcrux, né? Embora ele não saiba ainda. E ele tá interagindo com uma Horcrux. E a gente sabe que as Horcrux, elas interagem com as pessoas, né? No 7º livro, por exemplo. Então, tipo, quem garante que, de repente, não tá tendo meio que um reconhecimento aí de uma Horcrux com a outra? Não sei. Eu acho. E é legal que o Harry ele meio que tá fazendo meio que um trabalho de detetive nessa parte, né? Que ele tá especulando de onde que será que é esse diário, porque tá com o nome de uma rua trouxa. Rua trouxa não, uma rua de Londres, né? Que é uma rua comum, que é um diário trouxa. E dá até pra pensar, assim, tipo, o Voldemort colocou a alma dele num item super trouxa, super banal. E logo depois ele vai colocar a alma dele só em coisas que são muito top das galáxias e são coisas super representativas do mundo bruxo, né? Meio que ele vai dar uma ideia de que ele tá progredindo a ideia dele de supremacia e da superioridade bruxa em cima dos trouxas. E também tem a questão que quando o Harry fala com o diário, ele tem uma coisa, e tem uma frase que eu acho que tem muito a ver com indicação de que o diário é uma Horcrux. Que ele diz assim, quando no caso o Tom fala com o Harry, né? Que sorte que registrei minhas memórias em algo mais durável que a tinta. Olha aí, ideia de Horcrux, talvez? Mas sempre soube que haveria gente que não iria querer que esse diário fosse lido. Então, isso me indica... Assim, claro que eu posso estar usando, sei lá, viés de confirmação aqui, mas quando ele fala, né, registrei minhas memórias em algo mais durável do que a tinta, registrar a memória, registrar sua alma em algo durável, eu acho que tem tudo a ver com Horcrux. Ou um encantamento muito poderoso. Pra quem ainda não tem a informação do Horcrux... Um encantamento muito poderoso que a gente ainda não sabe qual é. Então, gente, pra fazer Horcrux você precisa matar alguém. E pra fazer essa, o Voldemort matou a Murta. E essa morte foi meio que botada debaixo dos tapetes. Pois é, gente, o pessoal fala que... O Dippet fala, né, que tipo... Eles vão ter que dizer pra todo mundo que a escola vai ser fechada por causa de um acidente. Tá vendo, gente? É uma gripezinha.
Eles falaram. É uma É gripezinha. isso que dá não ter regulamentação, não ter governo, a escola agindo assim como se... Ah, não vamos falar pros pais não que a menina morreu Será que os pais da Murta ficaram esperando até o fim do ano pra ela voltar pra casa? Ela não voltou. Pelo visto, sim, né? Porque o pessoal... eu duvido muito que os pais do Justino e do Colin saibam. Principalmente porque eles são trouxas, eles não vão entender nada. Não, sim, mas é que Ai, eu que acho triste. que apesar do hate, eu acho que o Dumbledore é um pouco mais competente do que o Dippet. Eu acho que o Dippet tem mais cara de ser assim, tipo, foda-se. Eu não acho que eles iam guardar o corpo da menina morta, não, gente. Eu acho que eles iam entregar o corpo pra Não, família, não né? guardar, mas esperar um pouco pra falar. Pelo menos antes da escola fechar, né? Porque tudo indicava que a escola ia fechar. E é justamente por isso que o Riddle resolve enquadrar não. Qual é a palavra? Quando você faz alguém parecer que é culpado pelo crime? Incriminar. Incriminar. Falsamente, né? É, quando ele vai incriminar falsamente o Hagrid. Então vamos falar da memória dele, do Riddle. Vamos. Que a gente começa com ele na sala do Dippet. Só que começa sem o Tom tá lá na sala. E eu fico me perguntando, como que o Riddle sabe o que estava acontecendo lá, pra ter na memória dele o que o Dippet estava fazendo antes dele entrar na sala, né? E eu acho que é muito psicologicamente interessante a gente pensar que talvez essas memórias sejam uma reconstrução, né, do que aconteceu. E não exatamente uma reprodução. Tipo um filme, né? Aham. Até porque, tipo, se fosse um filme ia ser em primeira pessoa, né? Você ia ver através dos olhos do Tom. Sim. E não você ia ver ele em terceira pessoa. É. Ai, que bizarro. Tipo, como o Harry sempre vê a cobra, né, em primeira pessoa. Eu acho que funciona da mesma forma que a penseira mesmo, porque na penseira você tá na terceira pessoa, você observa tudo e... Igor, mas pelo visto, a penseira, ela é uma coisa meio que objetiva. Você tá vendo o que realmente aconteceu. Eu imagino que as pessoas, inclusive, usam a penseira pra lembrar das coisas como elas aconteceram de fato. A não ser que alguém modifique uma memória. Não A é não ser tão que alguém objetivo, modificou a porque memória. o Slughorn consegue alterar a memória. Fica Será meio que ele estranho, altera na mas cabeça dele, altera. ele pensa numa memória falsa, aí ele tira aquele fiozinho já ela adulterada, ou será que ele faz uma emoção, uma Não. poção pra alterar? Não, eu acho que ele altera pensando. Ah, tá. Aí é mais fácil. Tem só que usar uma oclumênciazinha, sei lá, um controle mental pra... Tipo, é tipo aquele negócio, né? Quando você acredita que uma coisa é mentira, a coisa acaba virando mentira na sua cabeça. Então, e aí o Riddle, o Tom pede pro Dippet pra não precisar voltar pra casa no verão. Uhum. Sim. Porque ele não suporta ficar lá com os trouxas no orfanato. Uhum. Pra ele é a pior coisa que tem, né? A mesma coisa que os Dursley pediram pro Harry perguntar pro Dumbledore. Exatamente, né? E é mais um paralelo que o Harry tem com o Voldemort. E aí quando o Tom sai, que o Dippet fala que é melhor não, que é melhor ele voltar pro orfanato por causa dos ataques. E inclusive ele também fala que provavelmente a escola vai ter que ser fechada, né? Porque eles não conseguem resolver o problema. Ele sai e encontra o Dumbledore com seus cabelos ruivos e barba ruiva. Bem diferente do Jude Law dos filmes. Né? Ele não tá de cabelo longo, nem de óculos, nem de barba longa. Mas o filme acontece... 16 anos antes dessa memória, então ainda dá tempo. Ainda dá tempo de crescer a barba do Dumbledore. Vamos lá, Jude Law, faz um esforço aí. Daí o Dumbledore fala, vá pra sua casa, vá. O Tom sai do campo de visão dele e para e fica pensando e mordendo os lábios e pensando. E ele provavelmente tá aí pensando, tipo, o que eu vou fazer pra evitar que a escola feche, né? Ou será que ele tá tendo uma crise de consciência, tipo assim, medindo o que ele vai fazer? Será que o Voldemort tem Jamais. essa consciência de pensar, será que eu deveria fazer isso? Não, claro que não. Ele tá pensando só nele mesmo. Tá pensando na melhor maneira de fazer isso, e não se ele deveria fazer isso. Não, ele ficou decepcionado que a escola vai fechar, então o que eu posso fazer? Prender o culpado. Mas eu sou o culpado. Ah, então eu vou inventar outro culpado. É legal, mas eu não sei se eu espero demais dos vilões de Harry Potter que eles tenham umas camadas mais interessantes, sabe? Porque, tipo... Pô, será que nem consciência o Voldemort tem? Tipo, nem tinha quando ele tinha 15 anos de idade. Acho que isso empobrece um pouco o personagem. Eu acho que você tá pensando assim do vilão errado, porque... Ele claramente, ele não dá motivos nenhum pra você pensar que ele tem um pingo de humanidade. Eu acho que se ele tivesse um pingo de humanidade, a gente não teria tanta raiva. A gente chegaria até, acho que a ponto de esperar uma redenção, sabe, do Voldemort. Uhum. E eu acho que não é pra ter isso. O Voldemort tem que ser odiado mesmo. A dúvida será que o vilão tá certo ou errado, eu acho que vem agora com o Grindelwald. Aquela mesma coisa do Thanos, né?
o que o Thanos fala faz sentido, mas tá errado. Ou o próprio Snape, talvez, né? Porque, tipo, eu, por exemplo, acho que o Snape tem um saldo negativo em tudo. Pra mim, ele não se redimiu. Eu também, né? Mas, tipo, ele tem um pouco mais de complexidade, pelo menos. O Voldemort, ele é pure evil. Uhum. E é muito mais gostoso você ler um personagem pure evil. Então a gente vai concordar em discordar. Eu detesto vilões assim porque eu acho que é muito... Mas é que muito ele é unidimensional, o Voldemort mesmo. Mas eu acho que isso tem tudo a ver com a criação dele, e, tipo, como ele nasceu, como ele foi concebido e tudo mais. Uhum. É parte da... Não foi tipo, De quem ele é. era uma criancinha lá normal, blá blá blá, blá blá blá, e de como repente eu ficou mal. amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar. Stop! Stop. Gente, mas tá, pra mostrar mesmo que o Tom é um psicopata, ele fica esperando o Hagrid atrás da porta sem piscar. Por uma hora. Por uma hora é um exagero do Harry, né? E aí o Hagrid passa e o Tom vai atrás dele. Fala, eu te peguei, eu vou te expor no Twitter. Eu vou expor ela, eu. E ele tenta matar a Aragog, que a gente ainda não sabe o que é Aragog. O Hagrid fica puto, pula na frente da aranha. E aí acaba dando a impressão de que era o Hagrid que abriu a câmara secreta pro Harry. Porque o Harry ainda não tem motivo nenhum pra desconfiar do Tom, né? Hagrid não, né, amigo? Porque o Tom Riddle chama ele é que nem a Lia Wiley, chama o Hagrid de Rubio. Sim, mas dessa Mas vez inclusive no original ele chama de Rubio mesmo. Então, tipo, aí eu fico imaginando ali, tipo, o que eu faço agora? Na hora de traduzir. Rubio. Mas enfim, ele tem que chamar de um apelidinho. Porque, tipo, não é comum as pessoas se chamarem pelo primeiro nome, né? Tipo, tanto é que até hoje o Harry trata o Draco por Malfoy, e o Malfoy chama ele de Potter, e assim por diante. Quem você tem alguma inimizade, você não chama pelo primeiro nome. O Tom chamar o Hagrid de Rubio, né? O Rubius, é indicativo talvez que ele tem uma amizade ou alguma proximidade? Eu acho que não. Eu não sei. Tem gente que especula que o Hagrid era da Sonserina, né? Nossa. Mas as pessoas estão erradas. Eu duvidaria muito também. Ele tá na mas, Grifinória, assim, gente. Mas pra ele ser um suspeito também ele, claro, eu acho que ele grita Grifinória, mas ele ser um suspeito pra abertura da Câmara também seria um ponto pra essa teoria de que ele é da Sonserina. Porque não tem nenhum lugar específico, né? Se eu não me engano, o JK falou em alguma entrevista, mas não tem nenhuma história do canon, ou pelo menos da história, né? Que ele é da Grifinória. Então, o Code, mas ele não é suspeito de abrir a Câmara. Ele é suspeito de matar a Murta. Exatamente, que é uma trouxa que tem tudo a ver com a questão da Câmara Secreta. Mas essa informação de que foi o monstro da Câmara Secreta que matou a Murta é uma coisa que foi escondida pelas pessoas. Tanto que ninguém então, vocês acham que quando mais. abriram a câmera pela primeira vez não teve sangue na parede? Não. Eu acho que teve. Eu acho que não. Não, eu acho que foi tudo muito na quem sardinha. não faz os avisos na parede atualmente é a Gina. Uhum. Mas ela Teria faz que porque ser o o Voldemort Tom tá na cabeça Riddle dela. fazer esses avisos. Exatamente. Mas ela tá colocando avisos que, tipo, foi reaberto, tá acontecendo tudo de novo. E eu acho que não aconteceu nada disso na época que abriu a primeira eu vez. acho que pela personalidade do Tom Riddle, né, do Voldemort, que ele gosta de se aparecer, gosta de se mostrar, eu acho que ele com certeza ia fazer esses showzinhos assim, de colocar as coisas na... Mas é o que eu acho, né? Imagino ele fazendo Se isso. vocês discordam, fiquem à vontade. E nossos ouvintes podem comentar também. Eu acho que não é conhecimento geral que a Câmara foi aberta 50 anos. Eu também acho. Eu acho que pro público a história oficial foi que a aranha do Hagrid matou a Murta e que o Hagrid não foi punido porque ele não é a aranha. Mas ele foi punido, ele foi expulso da escola. Não, mas isso não é punição, né, Code, pra uma pessoa que matou outra pessoa. Mas ele tinha 15 anos, amigo. Ô, Code, mas eu tô falando Ele sobre era o menor fato de dele idade. ser Ele era de menor. o herdeiro da Sonserina, não é isso? É só o herdeiro da Sonserina que abre a Câmara. Ninguém pensa assim, o Hagrid não pode ter sido porque ele é da Grifinória ou porque ele não é herdeiro da Sonserina, porque ninguém tá pensando que foi o monstro da Câmara. Eles estão só pensando que foi um monstro. Eu acho que pode ser que seja. Mas tá bom, vamos concordar em discordar, tudo bem. Comenta aí pra gente o que você acha. Então, gente, vamos para o momento Avada Kedavra! Gente, o momento Avada Kedavra é o momento que a gente escolhe um pedacinho do capítulo, algum conceito, alguma coisinha que a gente achou ruim. Pode ser tanto ruim no sentido da escrita quanto no sentido da história. Vamos começar com a Nayara. Nayara, qual foi seu momento Avada Kedavra?
Ai, meu momento, Avada, vai para o Harry, que pega um diário que fala com ele não sabe da onde que vem. Eu acho que ele vai sobreviver, hein, né? Esse Avada Kedavra. Posso continuar? Então, como eu ia dizendo, o Harry, ele se entrega 100% ao diário. Tipo, estou levando totalmente a sério o que ele está falando, vou dar todas as minhas informações, CPF, RG, número do cartão, código de segurança. Código de segurança. Queridos, por favor, né? Tudo bem que ele não teve pai e mãe, mas ele sabe que não pode ficar dando informação pra estranho. Chapeuzinho Vermelho morreu por muito menos. E você, Cold? Eu, assim, quero falar sobre uma coisa que é a Hermione, a nossa linda musa, maravilhosa, inteligente, super, né, a pessoa que vai desvendar os mistérios desse livro, ainda não se tocou, em quase 6 meses de aula ou mais, de que o Lockhart é um embuste, que ele Mas é ele é um lindo. farsante. Ele é Não gostoso. importa, gente, ela tá tendo aula com ele toda semana. Como é que ela não percebeu ainda que o cara não sabe de porra nenhuma? Porque Não ele dá é pra entender lindo. isso. E ela não Não, vai não saber até dá, o final amigo. do livro, spoiler. Pois é, até o final do livro, como é que pode? Tipo, ela deve ficar perguntando as coisas na sala e ele não vai saber responder. Ou então ela vai olhar e falar assim, professor, tem um negócio Teacher. diferente aqui. Não, eu não vou falar isso. Então, ela vai dizer, professor, não tem isso aqui no livro, entendeu? E ele vai dizer, e ela é uma pessoa que confia nos livros. Não sei, não consigo aceitar. Eu não Mas sei se por isso é que ela uma Avada confia Kedavra pra nele, ela narração. confia nos livros, ele ou tem pra um história. monte de livro. É porque ele é lindo. Mas os outros livros? Não sei, Hermione, eu tenho meio desapontado com você, Eu, desculpa. eu concordo com você também. Obrigado. O meu Avada Kedavra vai pro Harry Potter também. Aquele, né, spoiler, ele sobrevive 3 Avadas Kedavras na série. Então Tá, já tem falta mais mais um um. que ele pode sobreviver. É porque eu não gosto de saber que ele vai desconfiar do Hagrid, sabe? E é aqui que começa. Mas eu acho que no próximo capítulo vai ter mais coisas pra comentar sobre isso, então eu não vou me estender muito. Mas ele em nenhum momento Então, duvida mas do deixa eu falar caráter um do negócio. Hagrid. Esse seu momento tem tudo a ver com o meu, né? Porque ele confia 100% na informação que o diário passou pra ele, que inclusive tá errada. Mas então vamos para o momento Expecto Patronum. O momento Expecto Patronum é o contrário do Avada Kedavra, onde a gente vai falar sobre as coisas que a gente ama, que a gente gostou, que a gente quer mais, quer ver mais, manda mais. Toca uma pras gays, J.K. Rowling. Você, Code, qual é o seu Expecto Ela Patronum? não é capaz, amigo, infelizmente. A parte mais engraçada pra mim, né, que não é nem um Expecto Patronum, novamente é um momento ridículos, é a música horrível da Ginny, que ela Ai, coitada. faz pro Harry e o... Acho que você tá sendo Mas é muito overharsh com a musiquinha da China. Mas ela é ruim, amigo, tô sendo objetivo. Aquele... É pior do Opinião que objetiva. se você quer que a Gina vá embora? Cara, ela só tem 11 anos. Enfim, mas é engraçadinha a JK, tipo, meio que explorando a criatividade adolescente da Ginny. Mas além disso, também falando sobre criatividade, é o momento que a JK se desata em falar sobre várias coisas do mundo, essa construção de mundo, né, da questão dos livros amaldiçoados. Toda vez que ela começa a listar coisas do mundo bruxo, eu sempre fico muito imerso na história. Acho maravilhoso. Lacrou. E você, É isso. Nayara? Olha, meu Expecto Patronum vai para o plot das Horcrux. Porque, eu acho brilhante ela já começar agora dando essas pistas e você fica assim, tipo, foi só um diário, já acabou. Mas lá na frente você vai virar uma bola de neve. Ela começa a construir umas coisas tão complexas nesse livro, né? Que vão se estender pra série inteira, que parece que o primeiro livro foi só um teste, né? Tipo, vamos ver se vai. tipo piloto. Se for, daí eu começo. Eu acho engraçado que muita gente não gosta desse livro, mas eu tô relendo ele e tô amando cada vez mais, cara. Eu tô gostando bastante desse segundo livro. Então, mas não é que as pessoas não gostam, é que é o que as pessoas menos gostam. Mas enfim, o meu Expecto Patrono vai para as mandrágoras adolescentes, gente. A J.K. Rowling é um gênio, sabe? Só por isso aí, ela já merecia o Tony Awards, o Oscar, o Grammy e todos os outros prêmios. O Nobel Porque, de gente, Literatura. é muito engraçado ela falando que as mandrágoras ficam sentimentais e bravas e rebeldes e tem espinha na cara. Enfim, é muito engraçado. Eu acho engraçadíssimo que no próximo capítulo elas vão ficar adultas e vão querer pular pro vaso das outras.
Sim, É, gente. quase ficando adultas, né? Tipo, aquela fase da adolescência que elas estão querendo. Não pode ver nada na frente e quer se esfregar. Quer lamber, quer chupar. E também elas ficam fazendo altas festas do rock e tal. Eu acho legal que ela vai contando meio que o crescimento das mandrágoras, tipo assim, fazendo comparações, né? Personificando elas, comparando com os seres humanos. Tipo, no comecinho elas estavam começando a ter dentinho, então, tipo, é o bebezinho nascendo dentinho. E aí agora ela tem acne, depois ela vai querer reproduzir e fazer festas de rock. Amo. Bonitinho. Mas é isso então, gente. Vamos para os personagens novos. Que dessa vez teve, a gente passou uns 3 capítulos sem ter, né? Dessa vez temos um personagem fictício, que é a tia Magda. Que é engraçado. É um personagem Ela só faz hipotético, né? A gente não sabe se ele existe mesmo, é só ela tá fazendo uma narração dizendo: o diário, eu tenho que visitar a tia Magda, não sei o que. Mas pode ser uma tia Magda que não existe. Ah, com certeza, né? Que não existe. E daí tem o professor Dippet, que inclusive, gente, fiquei passado com a descrição dele. Eu imaginava ele como no filme, mas na verdade ele é um velho com 2 fios de cabelo careca. Ei, olha o respeito com os carecas. Não tem nada contra careca, eu tô falando da diferença que eu tinha na minha cabeça. Inclusive tem amigos Tem que são. amigos que são. Inclusive sou, gente, eu tô falando que eu achei estranho por causa da discrepância. Eu imaginava ele, fora da descrição, igual o Dumbledore. Exato, então, eu também tinha. Eu também. Aí, durante a conversa do Riddle com o Dippet, a gente descobre que o nome do pai do Tom também era Tom. Uhum. E o avô dele era Marvolo, ou em português, Cérvulo. E só que nesse momento a gente ainda não sabe se é o pai do pai ou o pai da mãe, né? Mas depois a gente vai descobrir que é o pai da mãe. Uhum. E também temos a menção a Nagini, né? Quer dizer, a Merope. Não. Ai, não, pelo amor de Deus. Eu precisava disso, eu coloquei na pauta de propósito. Só que ela ainda não apareceu em nome, né? Ela só foi mencionada, tipo, que a mãe dele morreu e tal. Aham. Que é a Merope Gaunt, né? Só que a gente também não sabe ainda qual é o sobrenome dele, da família materna dele. É só esperar Enigma do Príncipe que já chega. Tá chegando. Então, gente, até semana que vem, que a gente vai ter certeza ou não se é o Hagrid o culpado por abrir a Câmara Secreta. No capítulo 14, Cornélio Fudge. Quem será? Até semana que vem. Beijos. Tchau. 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 Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é do Igor Moreto e do Junior Code. A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia. A edição e finalização é de Igor Moreto. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto.